Tá me escutando? Não, não tô te escutando. Agora tô. Vi que meu microfone tava Tá, escu... desligado. Eu tava falando contigo, o microfone desligado. tá me escutando? Tô. Tá. A Amém. Daniela. Amém. Vamos fechar nossos olhos, então. Amém. Senhor amado e Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos na tua santa presença. Te agradecemos por essa oportunidade. Pedimos perdão pelos nossos pecados, para que nós venhamos a entrar em comunhão contigo e que o Senhor venha falar através dos lábios dos teus filhos, que sejam usados por ti, que seja a tua palavra, que o Senhor venha usar a cada um que aqui se manifestar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então tá. Montei um PDF, um slide aqui pra gente ir acompanhando. E aí o tema do nosso estudo hoje é a mulher na visão de Deus, né? Eu quis trazer a questão global mulher, porque existem muitas irmãs que ou não são casadas, né, ou são divorciadas, são solteiras, e elas não deixam de estar dentro do plano e do propósito de Deus. Por isso que troquei o esposo e mãe pela mulher unicamente, para que a gente focasse no que importa, que é a mulher em qualquer que seja o estado civil dela. Então tá, vamos lá. Resgatando a essência e o propósito divino. Eu coloquei assim, ó, aqui, o dilema da essência. Nós mulheres, em grande maioria, temos raiva de Eva pela decisão que ela tomou. Mas o que nós não consideramos hoje é que a serpente tenta a todos nós até os dias de hoje. Por que eu coloquei isso, né? Porque uma vez eu tava refletindo sobre a decisão de Eva, sobre o que levou Eva a aceitar a ideia da serpente, né? E eu percebi que ela tem algo muito em comum com a maioria das mulheres, que é ela ansiava por algo que ela não tinha ainda. Então ela não conseguia ser satisfeita com o que ela tinha e vivia. Quando a serpente mostrou para ela que ela poderia ter mais, ali o coração dela ativou um desejo de suprir essa carência, suprir esse desejo que era alcançar aquilo que ela ainda não tinha. E não que isso seja errado, não que alcançar objetivos, né, alcançar metas, alcançar algo que a gente tenha em mente, sonhos, planos, esteja errado. Mas o que, o que não está certo é termos planos, sonhos, propósitos e desejos no nosso coração que estejam desconectados com a vontade divina para nós. Porque aí sim, por exemplo, era uma vontade divina que Eva conhecesse o bem e o mal? Não, porque pelo contrário, Deus disse para ela que era a única árvore em que ela não deveria tocar. Então independente da vontade divina, ela queria aquilo para ela. Logo, isso não poderia ser bom, porque nada que Deus quer para nós pode ser, né? Se Deus não quer aquilo para nós, é óbvio que não é bom. Então, Eva escolheu aquilo que todas nós escolhemos todos os dias: pensar em ter o que não temos ainda. De nada vale a mulher sem a sua essência e sem o seu autor, que é o Senhor, que é Deus, né? Então, eu queria trazer um pouquinho assim sobre a nossa geração, porque se a gente for olhar no contexto bíblico, de anos e anos e anos e anos atrás, a gente sabe que na história da humanidade muita coisa já mudou, né? Muita coisa, muita coisa. É difícil, e é difícil hoje, às vezes, a gente se identificar dependendo com alguma mulher da Bíblia. Porque a gente lê alguns relatos e a gente percebe o quanto, às vezes, a realidade dela na época é diferente da nossa hoje. E... Mas, como a gente sempre escuta, né? A, o Deus não muda. O processo que Deus quer fazer dentro de nós não muda, a palavra dele não muda, ele não se adapta a nós, mas ele entende que de geração em geração as coisas vão mudando e o projeto de como salvar essas pessoas, ele muda, né? Então hoje, por exemplo, na época de Moisés não tinha estudo bíblico num Meet, né? Hoje a gente tem acesso a isso. Hoje Deus pode usar a tecnologia a nosso favor para que a gente se alimente, porque a nossa realidade é muito diferente.
daquilo que essas mulheres viveram. Mas o que mais importa é como essas mulheres elas tinham uma essência do feminino muito maior do que nós temos hoje, porque muito se foi perdendo ao longo dos anos. E isso não é só com as mulheres, é com os homens também, mas como nosso foco hoje é sobre as mulheres, a gente vai tratar assim, ó, se a gente for parar para pensar, quantas de nós podemos dizer que nossas mães, nossas avós, ou até o próprio mundo nos ensinou o quanto independente nós deveríamos ser. O quanto a nossa, né, eu chuto nos dedos de quantas mães e avós não disseram para nós: não dependa de homem, não confie em homem. O meu marido fez isso, seu avô fez isso, seu pai fez isso comigo, então nunca confie, nunca dependa. E quanto o mundo também, eu posso dizer que eu não tive uma mãe assim, mas eu na escola, eu cresci ouvindo isso das minhas professoras. Ai, ser, né, aquela coisa... nunca pense que você, né, nunca queira ser da família. Sempre queira fazer carreira. Qual é a carreira que você quer? Não, eu quero ser mãe, eu quero ser esposa. Não, isso não é carreira. Carreira é você seguir um plano, é você ser independente, é você ter a sua vida, a sua autonomia, é você não ter que ser dependente de nada. E o que isso gera hoje em nós? Essas palavras que nós recebemos na nossa infância, na nossa adolescência e até hoje quanto adultas, isso gerou frutos de rebeldia dentro da gente. Então, independente se eu sou cristã ou não, desde que eu nasci ou não, pelo mundo, pela geração que eu vivo hoje e que existe já há muitos anos, cada dia que vai passando, cada geração, de geração em geração, esses pensamentos vão ganhando força. E essa força que está se levantando, contra a nossa essência divina, contra aquilo que Deus criou para nós, está nos adoecendo. Nós estamos nos tornando mulheres doentes porque nós estamos sobrecarregadas de pensamentos, de doutrinas que o mundo ou as nossas mães, nossas avós nos passaram. Porque há muito tempo que não é trazido a essência da mulher, por exemplo, da mãe para a filha, da avó. E eu acredito que o Senhor está em tempo de resgatar isso. Ele está vendo que nós precisamos resgatar isso. Então acredito muito que esse intuito do Senhor querer trazer para nós a mulher na visão de Deus não é simplesmente só para quem entende pouco, mas é para quem entende muito e também não consegue, mesmo conhecendo as escrituras, entender de onde vêm os padrões dela, de onde vêm as atitudes que ela tem, que ela se pergunta, putz, por que eu não consigo mudar? Por que eu não consigo aprender? Por que eu não consigo finalmente entender a questão da autoridade, da submissão na minha vida? Um dos motivos é esse que a gente está falando aqui, ó, uma geração perdida. Então, de geração em geração, a essência da mulher e as virtudes dela, tá aqui, né? Foram se perdendo ao passar dos anos. Poucas de nós temos referências das nossas mães e avós sobre os ensinamentos de Deus, sobre o caminho que a mulher deve trilhar. Isso nos torna uma geração extremamente perdida porque muito engano foi semeado. E segue assim através das ideologias do modernismo, que tem como foco exterminar aquilo que é e sempre foi natural para uma mulher. E não é que é um pecado eu trabalhar, e não é que é um pecado eu não ter filhos, ou eu não casar. Não é sobre uma questão de pecado. Aqui não é isso, porque Deus tem um plano e um propósito para cada uma de nós. O que importa é seguirmos esse propósito, seguirmos esse plano. É só isso que importa. Se Deus escolheu para mim que eu terei um filho, amém. Se Ele escolheu que eu terei mais, amém. Se Ele escolheu que eu não tenha, amém. O problema não é esse. O problema é como a nossa mente está doutrinada a ser contra a nossa própria essência. E isso é muito importante a gente entender. Porque isso está adoecendo essa geração que, se eu pegar ali por Saara, ela não estava passando por esses problemas que a gente está passando hoje. O design divino. Cristo nos formou, nos fez diferente do homem.
nos deu jeitos, corpos, hormônios, sentimentos e pensamentos diferentes para que ele pudesse se expressar, tanto através da natureza masculina quanto da feminina. Isso foi algo que o Senhor me trouxe lendo aquela passagem da formação do homem e da mulher. E eu refleti muito sobre o fato de que, concorda comigo que se Deus quisesse gerar outro homem, para que homem fosse casado com homem, ele teria feito? A gente pode até pensar que é absurdo, mas para pensar antes da mulher existir. Deus poderia pensar, eu vou fazer um homem igual ao que eu tenho, para que eles juntos procriem. Mas ele disse, mas não foi isso que ele disse. Ele disse o que ele queria. Ele queria algo diferente do homem. Se ele queria algo diferente do homem, como hoje eu vou lutar e eu vou agir como homem? Não faz parte da minha essência, não faz parte daquilo que Deus preditou para mim. Então, ele quer se expressar através da essência masculina e através da essência feminina. Ele fez duas almas, ele fez duas essências. Brincando, né? Brincadeiras à parte, ele fez o Yin Yang. Ele fez modos diferentes. Então, não é só sobre que a mulher gesta a criança e o homem não. Não é só sobre isso. Nosso corpo é diferente. Se a gente for estudar biologia, a gente vai descobrir o quanto Deus nos fez diferentes do homem. E o quanto o homem é diferente da mulher, tanto em corpo, quanto em hormônios, quanto em sentimentos, em jeitos, em preocupações. Deus deu características de agir para o homem que ele não deu para a mulher. E para a mulher ele deu características que ele não deu para o homem. E hoje o que está acontecendo? Mulheres buscam se igualar aos homens. E a única coisa que ganhamos é um grande vazio e falta de sentido na vida. E aí a gente pode até pensar assim, não, mas eu tenho o Senhor, eu já entendi que eu sou mulher e eu tenho que ser submissa. Tá, a gente diz que entendeu. Mas quantas atitudes nós não temos no nosso dia a dia que não correspondem a esse princípio feminino que Deus fez para nós? E aí, eu quero trazer até um exemplo que eu anotei aqui. Deixa eu pular o... Ver se eu acho aqui, ó. Eu quero trazer um exemplo, tá? Quando eu vejo que meu marido natural vai tomar uma decisão horrível, qual é a atitude principal que eu tenho? E aí eu considerei a opção A e a opção B na minha cabeça. Opção A, eu vou discutir com ele, ou eu não vou discutir, mas eu vou falar num tom de grosseria, porque nós mulheres temos uma habilidade incrível de sermos, às vezes, muito ignorantes com os homens, porque a gente realmente se sente mais inteligente e mais apta, mais ágil, mais rápida, e a gente acha eles molengos, difíceis, lerdos, e a gente sempre tá aqui assim, ó, vai, pensa rápido, pensa rápido. E isso é uma energia da natureza masculina. Pra você ver... Deixa eu ver um negócio, cara. Só um minutinho aqui, peraí. Pra você ver como é que a gente está com uma energia canalizada de gerações que nos passaram, de maldições, onde a gente hoje tem muitas atitudes, mesmo sendo cristãs, porque não importa ser cristã, a gente precisa renovar nossa mente, de como nós temos agido. Então, peguei uma referência aqui, ó. Meu marido vai tomar uma decisão, e essa decisão eu tô vendo que não é boa. Opção A, eu vou pro Senhor e falo, Senhor, meu marido vai tomar uma decisão que eu não tô sentindo paz. Eu não consigo visualizar que é a melhor coisa a ser feita. Ou o Senhor me dá paz, porque aí é um problema pessoal meu, e é eu que não tô sentindo paz. Mas agora, se eu não tô tendo paz porque não é a vontade do Senhor, e o Senhor tá me alertando, que o Senhor não deixe ele tomar essa atitude. E aí faça com que ele mude de ideia, faça com que as coisas se organizem. Ou eu vou lá e bato pronto. Você não pode fazer isso, não faça isso. Se você fizer isso, vai ser um erro. Só que a gente tem que entender uma coisa, quanto mais a gente confronta o homem, quanto mais a gente confronta o nosso marido, mais ele vai ter vontade de nos afrontar. Porque, primeiro, ele tem aquele senso de autoridade. Não é nem que ele é autoridade, ele é.
Mas a questão não é essa. Sabe aquele sentimento de, mas não sou eu que mando? Então, quando ele tem esse sentimento e você o afronta com isso, ele não vai responder, ele não vai entender o seu questionamento. Ele vai logo reagir como, essa mulher nunca me entende, nunca me deixa fazer nada. Essa mulher nunca consegue compreender o que passa na minha cabeça porque ela acha que ela é o centro da razão. E aí você sai com uma pessoa completamente cheia de razão. Mas se você for aos pés do seu marido espiritual que não erra, diferente do natural, você não vai passar por esse problema. Porque você vai entregar ao Senhor, já que é o seu dever como esposa, entregar tudo em oração para o seu marido espiritual, e você vai colocar para Deus o seguinte, é Deus que resolve, é Ele e o meu marido. E aí você vai descansar. Se aquela decisão é boa ou não aos seus olhos, a decisão final é de Deus. E você ter entregue isso te coloca em posição de submissão. E essa posição faz com que Deus te honre. Faz com que Deus honre a mulher que você é. E Ele te abençoa através da sua atitude. É isso que é importante a gente entender. Eu sei que não é fácil, porque eu ainda mais tendo um temperamento bem pra cima, né? Toda hora eu quero questionar o Felipe. Acabou de acontecer uma situação, o Felipe tava voltando da rua e eu olhei no meu telefone, porque a gente tem tudo compartilhado, de que ele fez uma compra e a forma de pagamento que ele fez não me agradou. Olha só. Olha só. Aí eu já ia mandar mensagem pra ele contestando por que você fez isso. Eu podia ter feito na hora. O Senhor, acredito que por estar buscando tá meditando nesse estudo há um tempo, acredito que o Senhor mantém a nossa mente ativa, né? E me lembrou. O que tu tem a ver com isso? E aí na hora eu falei, eu não vou mandar mensagem nenhuma. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu automaticamente transformo pra minha própria vida um fardo que Deus não me deu pra carregar. Deus não me deu essa cruz. Deus não deu a mulher nenhuma essa cruz. Pelo contrário, na verdade, ele deu mais cruz pesada para o homem do que para nós. Só que o que a gente faz? A gente quer assumir esse papel. Nisso que a gente assume esse papel, a gente carrega uma cruz que não nos foi dada para carregar. E a gente não é nem abençoada e nem a nossa casa é abençoada. Porque a gente está focada em ter controle o tempo inteiro daquilo que a gente deseja. Então, eu vou controlar. Ele vai fazer isso. Se ele não fizer, eu vou me meter. Não. Eu não sei o porquê que fez dessa forma. Se o Senhor me permitir, né, perguntar a Ele, perceber que aquilo dali não foi a melhor forma, deixa o Senhor ministrar em mim para que o Senhor consiga passar a informação para o meu marido sem que eu pareça ser controladora, sem que a minha voz seja de controle, sem que a minha atitude pareça de dominadora, porque quem domina não sou eu. Não sou eu o ser dominante da relação. Então, na hora eu percebi, se eu quiser perguntar pro meu marido, eu tenho que perguntá-lo com amor. Eu tenho que conversar com ele com amor. Então, eu tenho que perguntar pra ele, oi, querido, qual foi o motivo, né, de você ter feito desse jeito? Eu fiz assim, assim, assim. Então tá bom, então tá bem. Deu, acabou. Já aconteceu, certo? Eu tô contando a minha experiência. Já aconteceu, certo? Vai mudar? Não vai. Agora, Fernanda, eu quero saber o porquê. Tá, conversa com amor. Não é pra acusar. Ouve a resposta dele também. Isso é só um dos exemplos que eu tô dando, né? Mas se a gente for parar pra pensar, nós somos assim com o nosso cônjuge, ou a gente é assim no trabalho, ou a gente é assim com os nossos filhos. Nós queremos ser dominadores. Nós mulheres temos esse anseio, como eu já disse, por conta de gerações passadas que nos foi ensinado a gerar esse domínio sobre nós, que hoje impede a gente de conseguir ser livre, impede a gente de conseguir sentir Deus, deixar Deus cuidar de nós, deixar Deus ter o controle das nossas vidas. Eu vou voltar aqui para o processo de restauração. Aí eu queria contar, né, uma coisa que pelo menos pra mim acontece muito, talvez aconteça com você. Quando a gente descobre uma coisa nova, eu falando sempre em relação à mulher, né? A gente tem vontade de resolver tudo na mesma hora que a gente aprende. Eu ouvi agora, eu quero correr, agora eu vou mudar. Igual a academia, na segunda-feira eu começo.
A gente tem essa mania de achar que tudo a gente tem que ter o controle. Então, mais uma vez eu determino, não, que segunda-feira eu mudo. Não, que segunda-feira eu começo. Não, que agora vai ser pra valer. E mais uma vez a gente cai no pecado do controle. Esse controle da mudança não está somente em nós. Nós precisamos estar conectados com o Senhor, renovar a nossa mente e depender dele para essa mudança acontecer. Então a gente precisa se negar. E para se negar não é uma coisa, eu vou mudar hoje e amanhã eu tô bem. Então, lendo aqui, né, para resgatarmos a essência feminina que Deus fez para nós, é necessário darmos um passo para trás e não confiar na nossa ansiedade de vou mudar, vou fazer tudo. A gente precisa depender de Cristo, ir para os pés do Senhor e começar um processo de renovação da mente. Precisamos orar muito, buscar muita intimidade com Deus, abrir o coração e confessar que nós somos criadas assim, né? Por exemplo, se você foi criada por pai, mãe, avó que te ensinou assim, você precisa confessar para o Senhor. Senhor, eu passei anos da minha vida aprendendo que eu deveria ser assim, ou na escola eu aprendi a ser assim, em tudo que é lugar eu aprendi que eu deveria ser assim. Então eu tô dominada por uma vida inteira onde eu deveria ter o controle de tudo. E isso, Senhor, eu preciso que você me mude, eu preciso da sua ajuda, porque eu sozinha não vou conseguir e eu preciso que o Senhor me dê as palavras que eu preciso buscar na Bíblia, as orações que eu preciso fazer, que se for para fazer jejum que eu faça, mas eu preciso ter o foco da minha vida em ajustar essa essência. E às vezes quando a gente fala essência, algumas pessoas acham que a gente está se referindo àquela camponesa de Provérbios 31, a mulher sábia, que lá conta um pouco dos dotes dela, a gente acha que é aquela mulher que usava vestido camponesa, falava manso, falava baixo, e batia bolo para as crianças, e tava ali, ela era pura alegria e não tinha problemas. E não é isso. Essência é aquilo que Deus formou para nós, dentro da nossa alma. Essência é a nossa alma, tá? Então a nossa alma, quando foi formada por Deus, sendo mulher, ele formou para um propósito e um plano. E é isso que a gente precisa focar. Porque se a gente ficar pensando que é uma mudança externa que eu tenho que fazer para eu parecer mais feminina, vai adiantar de nada. De nada. Deus não muda o externo, Deus muda o interno. Externo é referência daquilo que eu vivo por dentro. Eu tô pegando esse gancho referente até uma passagem que depois a gente pode meditar, né? Que é em Timóteo, capítulo 2, ali no versículo 15. Na verdade, um pouco antes do versículo 15, ali Paulo traz um pouco sobre como a mulher deve proceder diante, né, da comunidade, diante das pessoas, dentro de casa e no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente social e no ambiente espiritual, aonde você convive na igreja. Só que isso que ele traz sobre a mulher, né, não andar emprequetada, essas coisas, ele está principalmente se referindo a internamente. Uma mulher que é livre de rejeição, ela não tem necessidade de suprir carências. Ela não tem necessidade de aparentar nada, ela simplesmente é. E Deus faz, através do interior dela, externalizar aquilo que ela é. Ela não precisa se preocupar com mais nada. Então, isso que eu queria deixar para vocês, assim, que vai ter mais conteúdo aqui, mas em relação ao processo de restauração, ele não para aqui nesse estudo, né? Ele não para nesse slide, ele não para nesse momento aqui. Às vezes a gente está querendo buscar soluções. Outro exemplo. Deus, eu preciso melhorar a renda da minha casa. Não. Você não precisa melhorar a renda da sua casa. Essa não é a essência que Deus te deu. É óbvio que você precisa orar. A nossa essência é essa. Sempre colocar aos pés do Senhor as necessidades que o nosso marido precisa ficar ligado sempre. Então nós nunca podemos deixar de ser intercessoras do nosso lar. Aí, tá, Fernanda, mas aí no caso eu não tenho marido, eu sou a autoridade do meu lar, eu sou solteira, eu não tenho filhos, ou eu tenho. Tá, e como é que eu procedo? Com o seu marido espiritual. É problema do marido espiritual prover você. É óbvio que quem vai ter que fazer a mão na massa é você. Mas prover é algo do marido.
E se você não tem o natural, você tem o espiritual. Porque a palavra diz, o teu criador é o teu marido. Então, essa ansiedade que nós temos de resolver os nossos problemas naturais, que não estão ligados com o que Deus planejou para nós, a gente está gastando energia à toa. Nosso trabalho é de intercessão. Nós intercedemos pela nossa casa, nós intercedemos pelo nosso marido, nós intercedemos pelo nosso lar, pelos nossos filhos. E nós administramos, gerenciamos essa vida conforme aquilo que está no meu alcance, aquilo que Deus me entregou e não aquilo que eu quero tomar para mim. Porque aí passa mais uma vez, você tá com uma energia e você tá gastando toda a sua mente numa preocupação e numa atitude que é do dever do seu marido. Ah, mas o meu marido não faz. Problema dele. Se você tá na sua posição, Deus não vai deixar de te honrar. Deus não vai deixar a sua casa desamparada. Agora, se você tomasse a resolver todos os seus problemas, ou todos os problemas que acontecem, aí sim, Deus não tem como abençoar. Vai continuar travado, porque Deus ele não abre mão dos seus princípios. Ele não vai abrir mão do seu princípio mais sagrado, que é a autoridade e submissão. Ele não vai abrir. Entende? Então, às vezes a gente usa esse termo, autoridade e submissão, não consegue compreender muito bem o que é isso. Mas eu poderia usar esse termo como essência do homem e a essência da mulher. O propósito do homem e o propósito da mulher. Ajuda a gente, pelo menos me ajudou, a entender um pouquinho de forma que contextualizasse melhor dentro da minha rotina, dentro da realidade do meu cotidiano, a enxergar os meus erros, a enxergar onde eu estava querendo dominar as situações e não cabia a mim. Várias vezes em que a gente estava apertado, eu já estava assim, Senhor, me dá um trabalho, porque eu preciso sair, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, eu preciso... E Deus me dizia assim, não, eu quero você orando. Ah, Fernanda, mas esse é o meu caso, tá? É óbvio que se a gente coloca em oração e se Deus quiser, Ele vai colocar a gente pra trabalhar fora. Houve momentos em que eu tive que fazer, houve momentos que eu não tive que fazer. Eu não tô dizendo que todas nós devemos ficar em casa olhando pro teto, não é isso. Mas nós devemos seguir a direção que o Espírito nos dá. E isso se dá com comunhão, com intimidade com Deus. Eu busco ao Senhor e eu recebo dele a direção para minha vida. Então, nós precisamos urgentemente renovar nossa mente e começar a buscar em Deus ajustar aquilo que Ele tem como meu propósito para que eu entre nesse propósito, eu entre nesse plano e as coisas comecem a funcionar. E as coisas comecem a andar. E eu vejo na minha casa a mudança, eu vejo no trabalho a mudança, eu vejo isso no reflexo nos meus filhos. Mas enquanto eu sou uma pessoa completamente destemperamental, sou uma pessoa completamente controladora, possessiva, dominante, eu estou cheia de energia masculina, eu estou cheia da essência do homem que eu carreguei pra mim e Deus não vai me abençoar. Ou seja, eu estou querendo ser uma autoridade, mas Deus não me deu esse papel. Deus me deu o papel da submissão. Então, e aí eu peguei aqui uma palavra meio ruim, né? Mas eu coloquei assim, ó, a gente tá virando mulheres chatas. Seja para os nossos maridos ou para os nossos filhos, porque existe uma coisa chamada religiosidade e legalismo, que faz sempre a gente querer colocar tudo dentro do nosso controle, como a gente estava falando, né? Nós temos esse senso de dominação, de controle, e a gente se torna uma mulher insuportável dentro de casa. Então, os nossos filhos não nos aturam, nossos maridos não nos suportam. Que se a gente trabalha, nenhuma pessoa nos suporta, porque mais uma vez, esse senso de ser autoridade que não nos compete faz com que nós não sejamos bem vistas por ninguém. E aí, como eu disse antes, né, primeiro a gente arruma por dentro. Quando você estiver alinhada com Cristo, a sua casa, seus filhos, seu marido desejarão a mudança também. Porque eles vão ver as bênçãos decorrentes da obediência que você tem ao se entregar para o Senhor e seguir a vontade dele para a sua vida. O dia que tivermos ele para gerenciar a nossa mente e a nossa casa, aí sim seremos o pilar do nosso lar. A esposa de Cristo. Eu preciso ser esposa de Cristo, eu preciso aprender a ser submissa a Ele, para que eu exerça os dons que Ele me concedeu. Sendo esposa natural, nosso coração precisa ser de Cristo também.
Amar alguém sem a referência do amor de Cristo é nulo. Eu só consigo me submeter ao natural se enxergo meu marido espiritual. E isso é bem verdade. Eu estava dando o exemplo, né, de uma atitude que a gente poderia ter referente a alguma atitude que o nosso marido teve que a gente não achou bom. E eu sempre tento pensar nisso. Deus é meu marido perfeito. O Senhor é meu marido perfeito. Essa pessoa que está aqui comigo é meu irmão, ela não é perfeita. Ela não é perfeita. Ela não vai ter sabedoria para resolver tudo. Então, eu preciso ir para o meu marido espiritual para que ele resolva as situações. E não é só, e olha só, não é só as situações em que eu considero que seria uma má decisão. Eu tenho que conferir até as situações e decisões que ele tomaria, até mesmo me agradando, porque às vezes eu posso estar aceitando pela manipulação daquilo me confortar e ser do que eu gosto. E não necessariamente a vontade divina. Então Deus nos testa aí. Não é porque o meu marido fez algo que eu queria que ele fizesse, que aquilo dali não vem de uma manipulação. Que aquilo dali não vem de um desejo de pronto, agora tá tudo bem, porque agora eu consegui vai ser do jeito que eu quero, tá tudo certo. Se o Senhor não quer isso, eu preciso consultar também. Então, meu marido espiritual, ele tem que estar em primeiro lugar na minha mente nas situações em que eu enxergo como boas e nas situações em que eu enxergo como ruins. Ai, porque ele tomou uma decisão que eu queria muito, ele finalmente vai fazer aquilo que eu queria. Calma, ele vai fazer isso por quê? Ele foi levado, manipulado por um desejo do meu coração? Ou ele foi guiado pelo Espírito e o Senhor tá falando pra ele, vai lá e faz pra ela. Eu tenho um exemplo da minha mãe, que é o seguinte, como a nossa vida sempre foi muito de nômade, e o meu pai, muito sanguíneo, uma coisa que a minha mãe nunca teve na vida dela, e quando teve, foi uma vez assim, toda a nossa infância, foi uma sala, acredite se quiser. Porque o meu pai, ele inventava tudo dentro da sala. Ele botava escritório, ele botava a rádio da igreja. Ele fez tanto escarcéu com aquela sala que ela desistiu de ter um espaço para receber pessoas ou qualquer coisa que fosse. Quando ela teve, eu tinha uns 10 anos de idade, ele simplesmente falou assim, não que a gente vai se mudar agora, estávamos em São Paulo. Ele falou, não, a gente vai se mudar para o Rio agora e eu vou vender tudo. E era tudo novo, tudo de boa qualidade. E ele disse, eu vou vender tudo. A minha mãe sofreu tanto com aquilo, tadinha. E ainda passou mais muitos anos sem ter a bendita da sala dela. Até que um dia, muitos anos depois, eu já tinha saído de casa, acho que eu tinha uns 21, 22 anos, que meu pai me disse assim, Deus me mandou ir numa loja, levar sua mãe e comprar tudo que ela quisesse para aquela sala dela. Eu olhei e falei, não acredito, finalmente... Eu falei, jura? Ele falou, juro, o Senhor me mandou. Vou lá, né? Eu falei, vai sim. E aí, acredito eu, vendo essa situação, isso me pegou muito como exemplo de que quando nós queremos algo, nós devemos levar para Deus, nós levamos para o nosso marido, mas a gente não pode levar com nenhuma manipulação. Essa semana mesmo eu falei pro meu marido, amor, eu tô precisando, né? Ir no médico, mas esse médico não é um orçamento muito em conta, né? Mas assim, só vou te entregar essa informação, me ajuda em oração, porque se o Senhor quiser que eu vá, uma hora ele vai providenciar, e se não for pra ser também, ele vai fechar as portas. E não toca mais no assunto, né? Não toco mais no assunto. Porque eu já disse pro meu marido natural, pro meu marido espiritual, a minha necessidade. O anjo já anotou. O anjo já passou e falou, ela tem essa necessidade, tá anotado. A hora que Deus quiser ajeitar isso, ele vai ajeitar. E se ele não quiser, não vai ajeitar. Então, essa renovação da mente é que a gente precisa ter. Depender de Cristo gera em nós paz, porque agora eu descansei, eu entreguei pro Senhor. Eu preciso ir, é uma questão de saúde. Agora, o Senhor é que cuida de mim. E o Senhor no meu caso, dá a renda através somente do meu marido. Então, alguma coisa ele vai ter que fazer, se ele for fazer. Se ele não for fazer também, eu que aguarde. A minha mãe aguardou 15 anos. Ela aguardou 15 anos pela sala dela. Mas o Senhor, quando quis providenciar para ela, ele disse pro marido. Ele não foi perguntar para ela, você quer? Não, o Senhor disse para ela, vai lá e dê a ela tudo aquilo que ela há anos aguarda que você faça por ela. E ele foi. Ele tinha certeza que era o Senhor falando, não era uma manipulação, não era
né? Porque o que acontece muitas vezes com os homens? Ou eles fazem por uma omissão, eles não querem problema, ou eles são muito revoltados e começam a arrumar problema em cima daquilo que a gente fala. Então, assim, concorda comigo que vai só gerar conflito? Ou ele vai se estressar com você, porque você tá aparentemente manipulando ele, e ele vai se sentir dominado, e o homem não gosta de se sentir dominado. Ou ele vai fazer só pra você não encher o saco dele. E aí Deus não vai honrar essa casa. Deus não vai honrar porque o princípio divino sobre ambos está quebrado. Sobre o homem e sobre a mulher, né? Então é isso. Nossa dificuldade de aceitar nossa posição é que estamos o tempo todo agindo como homens, resolvendo problemas demais, contestando, cansando a mente. Nossa natureza, nossas células, nossos hormônios e o nosso físico não foi criado para foi criado para outro propósito. E eu escrevendo isso, na hora eu me vi. Eu escrevendo isso aqui, na hora eu já tava me vendo, né? Porque o Felipe tava do meu lado lendo comigo, eu falei, não, dá nem pra me esconder. Eu falei pra ele, gente, sou eu todinha. Quantas vezes eu não tô em cima dele? Já resolveu isso? Já fez aquilo? Já não sei o que, já não sei o que lá. Ainda mais pelo temperamento dele, que me quebra demais, porque é lento demais. E aí eu olho e falo, meu Deus, quando? Será que uma martelada na cabeça acorda? E aí, uma situação completamente diferente, né? Hoje o Felipe teve que ir levar o Matias no pediatra. E eu estava analisando o fato de que eu nunca tinha colocado o Felipe para ir com ele apenas, eu sempre estive junto. Mas por conta de várias questões eu não poderia ir. E ali Deus me mostrou o seguinte: viu como você não domina nada? Viu como você não é essa super heroína que você acha que é? E viu como eu posso desenvolver um homem para poder se virar? Porque às vezes eu ouvi muito isso, não da minha mãe, mas eu ouvi de algumas mulheres, convivi com algumas mulheres, que sempre falaram assim, ó, eu faço tudo, nunca contei com meu marido pra nada, porque ele nunca soube fazer nada. E se fazia tudo errado. O que a gente vai fazer, né? Aí eu ouço isso, no fundo eu concordo. Eu falo, é verdade, sabe fazer nada. Não é que não sabe fazer nada, não faz nada do jeito que a gente quer. Mais uma vez, nós somos controladoras. Mais uma vez, nós queremos dominar tudo. E eu acho que esse é o maior ponto aqui sobre como Deus deseja restaurar a nossa visão sobre nós mesmas. A gente está agindo, problemas em geral, não é problema nosso, né? Eu acho que se um dia a gente entender isso, se a gente aceitar isso, a gente vai viver uma vida, com menos julgas. Mulher tá fazendo muito botox hoje porque tá arrumando muito problema. Se for parar pra pensar, acho que a gente arruma mais problema, como eu disse no início, a gente tá arrumando mais cruz pra carregar do que realmente nos foi dado. Então é hora da gente, creio eu que o Senhor não traz isso pra gente à toa. A gente precisa restaurar a nossa mente, renovar a nossa mente e entender, e olhar para Deus e falar, Senhor, dentro de tudo isso, como eu estou procedendo? E aonde eu devo mudar? Porque cada realidade, cada pessoa tem uma vida diferente, né? A gente tem vidas diferentes, realidades diferentes, ninguém aqui vive igual a ninguém. E não tem problema, Deus nos faz viver com propósitos diferentes a cada família, a cada pessoa. Mas a questão não é essa. A questão é se eu estou dentro da visão que Ele tem para mim. E eu preciso buscar o Senhor. Eu e você, a gente tá buscando o Senhor e a gente quer descobrir como ser manso e humilde. A gente quer descobrir como fazer o reino em primeiro lugar. A gente quer descobrir como ganhar almas. Isso não foi dado a nós. Essa preocupação não foi entregue a nós. De trabalhar, de gerar almas, de fazer... A nossa posição é de auxílio. Ou seja, eu oro por isso, eu oro pelo meu marido, por aquilo que ele vai fazer e eu me coloco à disposição das necessidades que ele tem para que eu o acompanhe, para que eu o ajude. Mas não é meu problema ficar horas e horas na Bíblia tentando descobrir quais são os meus problemas, quais são os meus como é que eu ganho mais almas, como é que eu vou fazer isso? Não. Eu tenho que buscar como resgatar essa essência divina de Deus sobre mim, para que, em primeiro lugar, esteja restaurado a mulher, em segundo, a esposa, se for o caso, e em terceiro, a mãe. Entendeu? Então,
Esse é o nosso ponto principal. Se eu não restaurar isso na minha vida, como é que eu vou fazer o resto lá fora? Como é que eu vou me preocupar? Sendo que Deus nos disse que nós seríamos salvas pela maternidade. Ah, Fernanda, mas eu não sou mãe. Tá, mas nós somos mães espirituais também. E mãe espiritual, ela não tá lá fora no mundo batalhando, correndo. Ela tá aqui cuidando. Ela tá dando de mamar, ela tá protegendo, ela tá zelando, ela tá alimentando. Então, para eu ser uma mãe espiritual, antes eu preciso buscar no Senhor sobre tudo isso. Porque senão eu não vou conseguir desenvolver isso que Deus tem para mim, esse propósito que Deus tem para mim. Amém? Eu acho que era isso. Vou deixar a palavra para quem quiser ler depois, que é 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 8 ao 15. E aí a gente medita cada vez mais nessas palavras, a gente medita nas irmãs da Bíblia, olha como elas agiam, olha como é que elas precisavam de muita oração, de muita intercessão, para não tomar as atitudes impulsivas, para não ser dominada, para se colocar na sua posição. Amém? Era isso. Se alguém quiser compartilhar, está aberto aí para todas. E se alguém quiser o PDF também, depois eu envio para cada uma que quiser. Alguém? Vocês vão me dizer que vocês não receberam um puxão de orelha de Deus? Ah, não acredito nisso. Por favor, gente, vamos conversar. Sou eu aqui. Não posso deixar de falar, então. Tá escutando bem? Tá. Há uma cobrança mesmo, né? Começa lá, como tu dissesse, do mundo, da família, né? Até mesmo pro corpo da gente, né? Até a primeira menstruação da gente é cobrada, gente. Que absurdo. Foi trazendo, né? Se tirou lá dos primeiros anos mesmo. Depois você tem que menstruar, depois você faz os 15 anos, aí você tem que namorar, você tem que se formar, você tem que trabalhar, casar, ter filhos. É tudo isso aí, né? Uma cobrança bem grande por trás da mulher, né? Que o homem não tem, né? E você começa a se formar desse jeito, né? E, e daí você começa a ter responsabilidades. Eu, eu tenho para contar assim de mim. Eu ia nos lugares com a minha mãe e eu tinha, sei lá, 10 anos, 11, 12. E aí eu perguntava para ela, eu pedia para ela, ô mãe, vê ali o preço de tal coisa, né, que eu queria saber valores, porque aí eu já juntava um troquinho e queria gastar, né? E daí ela dizia assim, pergunta você, sabe? Eu tinha vergonha, era uma criança, né? Não queria falar ainda. E aí ela ia me dando assim a liberdade. Não sei como é que era para vocês, mas para mim, minha mãe sempre dizia assim: eu vou te criar para o mundo, né? Elas falavam isso, então você tem que dar conta das coisas, você tem que conseguir. Aí depois coloca a gente a lavar louça e faz isso, faz aquilo, né? Para ter aquela liberdade. E aí você começa isso é bom por um lado, mas quando você não sabe usar, você leva para o outro lado, como você disse, né? Aí você começa a crescer por dentro. Aí quando você vê assim, eu sei me virar, eu sei fazer tudo e eu não dependi de homem, né? Desde lá de pequena. Daí você casa. Aí casa sem saber nada, sabe isso, mas não sabe o que é um casamento, né? Você não conhece a Cristo. Então você já começa no casamento errado, quando não tem, né, essa base, né? Quando não está dentro da igreja, quando não está alicerçada, né? E foi o que aconteceu comigo. Então, eu comecei e eu não via, né? Nunca vi o marido como autoridade. Na verdade, é recém agora, né? Que eu estou descobrindo tudo isso, né? Que eu estou trabalhando isso em mim também, né? Veio de muito encontro, muito importante, né? Isso porque eu estou nessa fase, né? E querendo ou não, eu sou manipuladora, né? Não só do marido, eu me dei conta disso.
E muito bom a gente se dar conta, porque a gente começa para a mudança, né? Se a gente vai continuar assim, e continuar no erro, acho que não vale a pena, né? Mas se vem trazer as lembranças das coisas que a gente precisa mudar, glória a Deus, né? Que Ele nos dá esse toquezinho assim, ó, minha filha, olha o que você está fazendo. Vai errar de novo? Você ainda quer isso para você? Você quer viver essa vida, né? Então, assim, e, e para resumir, assim, ó, a gente tem que sair desse engano mesmo, né? Porque isso só traz maldição pra gente, né? É, tudo que você disse ali é só o que eu tô contando, assim, é um testemunho mesmo, né? É um colocar a cara a tapa, como a gente diz no português, né? Porque eu tô nessa fase que eu tô tentando mudar e não é fácil, né? E só com a ajuda de Deus mesmo, porque tem muita coisa para ser mudada. Então são coisas de anos, como eu digo, né? Em que é preciso que a máscara caia, né? Que eu venha de encontro com isso mesmo e que eu vá lá e peça ajuda para Deus, porque eu sozinha não vou conseguir, de maneira alguma, né? Eu tive até em uma psicóloga agora, né? Fazia toda segunda-feira e graças a Deus ela foi muito usada e eu digo que é claro que a gente tem que ir para os pés do Senhor, mas o psicólogo é um doutor como eu acredito como os outros em que a gente também precisa dar um voto de confiança e outra, a gente tem que saber discernir, né, a pessoa, porque não é só porque é um médico, que também é uma autoridade, né, mas você tem que estar ligada, porque você tem que ir com Cristo na frente, né, com essas pessoas. E ali eu também pude falar de Cristo para ela, né, então foi bem importante, às vezes Deus nos leva numa situação em que você está fazendo o ID também, né, quão importante é. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, que eu estou nesse processo, que não é fácil, e que as irmãs me ajudem em oração. E assim, ó, que a gente ganha o outro pelo exemplo mesmo, tá? As poucas mudanças que eu tive, eu tô vendo já tô colhendo os frutos da diferença do que eu tô me entregando. E é isso. Amém. Obrigada por compartilhar, Manu. Sempre bom ouvir todos os testemunhos, porque como tu compartilhou, né? A gente carrega de geração em geração. E isso não é da noite pro dia que vai desmontar, mas conhecer a verdade já vai nos fazer viver o processo da libertação, o processo da liberdade. E para isso a gente precisa desses momentos aqui, onde a gente lava os pés, onde a gente compartilha umas com as outras, onde a gente mostra as nossas feridas, a gente deixa a nossa vulnerabilidade na frente, mas não para que alguém, né, põe o pé sobre nós, até porque se quiser botar também o Senhor vai nos guardar, mas para que a gente se acolha, porque todo mundo aqui tem sua história, tem suas dores, tem suas feridas, mas todas nós temos um projeto, Deus tem um projeto muito grande para nós, de muito amor. Porque, como eu disse lá atrás, se ele não quisesse uma mulher, ele não tinha feito Eva. Se ele não amasse uma mulher, ele não teria feito Eva. Então ele tem muito amor por nós. Ele valoriza, assim como ele valoriza o homem, ele valoriza a mulher. Ele quer salvar a todos nós. Mas nós não somos iguais, né? E tá tudo bem isso, é ótimo a gente não ser igual. Quando a gente se soltar pro Senhor para ser aquilo que Ele quer, aí Deus vai mudando. Eu tava lembrando enquanto você tava falando sobre buscar o reino em primeiro lugar, né? Eu pensando nisso no nosso caso, quando a gente, quem sempre tá em primeiro lugar, digamos assim, como nós mulheres temos mais a tendência que Deus nos fez para isso, da nossa família, a nossa família já está sendo em primeiro. Se a nossa família for o foco da nossa mente, onde o nosso marido consegue ser autoridade, os nossos filhos conseguem exercer a obediência, se nós já tivermos isso, todo o resto nos será acrescentado. Porque essa é a busca. Não adianta a gente só querer buscar lá fora, né? O mais importante é viver esse processo que Deus tem para fazer interno, para que se eu buscar mudar para que os outros sejam beneficiados dentro do meu lar, os de fora também serão beneficiados.
Então não vai ser... O importante não é que seja lá fora beneficiado, dentro de casa é um caos. Deus não quer isso. Deus quer aqui restaurar nossa casa, restaurar as nossas vidas, para que lá fora eles vejam os frutos do que nós somos dentro de casa. Amém? Então era isso. Mais alguém quer falar aí? Tenho mais... quantos? 10 minutos. Dá tempo aí se mais alguém quiser falar. Não, então? Tá bom, então. Vamos encerrar, então. Nara, tu pode... Tu consegue orar por nós? Eu não sei se tu tá ocupado, se tu tá de boa. Se puder. Consigo. Então tá. Boa noite. Senhor, em nome de Jesus, chegamos, Deus, na tua presença nesse momento, Senhor, para te agradecer, Deus, por esse momento, por esse ensinamento que o Senhor vem nos dado, Senhor, como mulher, esposa de Cristo, Pai. Que o Senhor possa, sim, Senhor, nos curar, Senhor, nossos traumas, nossas feridas, Senhor, tirando toda a nossa rejeição, Deus, dos nossos traumas passados, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e nos mostra isso a cada dia, Deus. Que através de tudo que foi compartilhado aqui, Senhor, a gente possa praticar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãs. Oremos pelo meu marido, amém? Amém! Deus abençoe vocês. Eu vou enviar o Deus PDF. abençoe. Eu vou enviar o PDF lá no grupo para quem quiser. E a aula vai ficar gravada também para quem quiser. Eu vou enviar, tá bom? Beijo a todos aí. Deus abençoe. Deus abençoe.